É muito importante falar sobre órgão público quando conversamos sobre a administração pública direta. Como vimos na aula anterior, basicamente a administração pública direta vai ser composta pelos entes federativos e pelos órgãos públicos que compõem os respectivos entes federativos, ou seja, a União, Estados, Município e Distrito Federal e órgãos públicos criados por esses entes federativos. A nossa federação é pluripersonalizada, porque dentro da Federação Brasileira há diversos entes federativos com personalidade jurídica, ou seja, temos a União, os estados, o município, o Distrito Federal, e cada pessoa jurídica de direito público em questão representa a vontade do Estado. E essa vontade do Estado vai ser exercida por meio dos seus agentes, os quais se vinculam, se unem a essa pessoa jurídica de direito público, geralmente por meio de repartições, por meio de órgãos. Esses órgãos são essenciais para otimizar a vontade do Estado, uma vez que, por exemplo, o Estado subdivide-se em repartições temáticas ou até mesmo territoriais ou dentro da sua própria estrutura, isso acaba otimizando a atividade. Quando, por exemplo, cria-se o Ministério da Saúde, o Ministério do Turismo, da Educação, cada um vai atuar de uma forma específica no tema em questão. Não vai ficar, por exemplo, o presidente da República totalmente e inteiramente responsável pelos assuntos educação, turismo, saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente. Pessoal, por melhor que seja o presidente da República que suba ao poder, ele não vai ter cabeça para entender tão bem sobre todos os assuntos que são necessários para administrar um país. Então, o que a gente pode entender sobre os órgãos públicos, que são as repartições internas do Estado, que vão unir o Estado ao seu agente. O agente é a pessoa física que manifesta a vontade do Estado, ele não manifesta a própria vontade, mas a vontade do Estado. Logo, a atuação desse agente no órgão público vincula o Estado, é a vontade do Estado. Como eu coloquei de uma forma bem explícita aqui no conceito, são repartições internas do Estado criadas a partir da desconcentração, né? Impossível vocês esquecerem da desconcentração no âmbito da administração pública com aquele exemplo do cocô. Pelo amor de Deus, não vai esquecer. Eu fui chamada a atenção na faculdade quando eu dei esse exemplo do cocô, mas ele é excelente para você não esquecer nunca mais. Quando você vai do banheiro, você está o quê? Concentrado. Então, a administração pública direta desconcentra as suas atividades e cria órgãos sem personalidade jurídica. O cocôzinho não tem personalidade jurídica, né? Então, se você faz e cai na cabeça de alguém, você não processa o cocô, a pessoa processa a ti que fez. Então, nesse caso, o órgão público é consequência da desconcentração da administração direta. São repartições internas do Estado, criadas pela desconcentração e que são necessárias à organização do Estado de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Afinal de contas, cada um com sua temática, cada um com o seu âmbito de atuação, vai fazer com que o Estado tenha mais especificidade na hora de atuar. E quando o órgão atua, quem está atuando diretamente é o próprio Estado. Não é uma terceira pessoa jurídica, não. São órgãos que são vinculados diretamente à pessoa jurídica que criou aquele respectivo órgão. Eles são criados porque é essencial ter uma maior especialização em determinado tema. Ou seja, como eu comentei com vocês, não vai ter cabeça para tratar bem de diversos temas, mas quando a administração pública direta se reparte, seja por tema, seja por localidade, seja dentro da sua própria estrutura, acaba que
as decisões são mais certeiras. Eu trouxe aqui alguns exemplos de órgãos no âmbito da administração pública direta. Aqui a Secretaria da Educação é um órgão da administração pública direta estadual de São Paulo. O Ministério do Emprego e do Trabalho é um órgão federal. Secretaria Municipal de Saúde, ou seja, é um órgão municipal. Eu quis trazer para vocês exemplos de órgãos tanto federal quanto estadual quanto municipal, para que você consiga vislumbrar com clareza. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando, que susto. Para você vislumbrar com clareza que todos os entes federativos são capazes de criar os seus respectivos órgãos, né? Aqui, Secretaria da Educação, criada no âmbito estadual, Ministério do Trabalho e do Emprego, criado no âmbito federal, Secretaria Municipal da Saúde, criada no âmbito municipal. Ou seja, todos esses aqui são órgãos públicos situados no âmbito da administração pública direta. São características dos órgãos públicos essas que eu coloquei nesse slide. Eles não possuem personalidade jurídica própria, logo não têm capacidade processual para figurarem no polo ativo ou passivo de uma demanda jurídica. E, a princípio, tem exceção? Sim, tem exceção. Eu vou conversar com vocês sobre elas mais para frente, sobre essa exceção mais para frente, mas por hora eu não quero embolar a sua cabeça. Eu quero que você saiba que, em regra, o órgão público não tem personalidade jurídica própria. Então, os atos que eles produzem é justamente para quê? É justamente para vincular a vontade daquele ente federativo que criou. Simone, só para dar um breve spoiler, que eu não estou resistindo a não dar esse spoiler. Se houver um conflito, por exemplo, entre Câmara dos Deputados ou algum outra, entre Prefeitura e Governadoria, por exemplo, eles não têm personalidade jurídica própria. Contudo, para poder assegurar a sua respectiva, função, a sua função principal, eles podem vir a litigar em um processo. Mas apenas como spoiler que eu quis trazer para vocês. Isso eu vou explicar mais para frente depois, porque isso pode embolar sua mente se você não tiver um conhecimento bom a respeito de órgão público. Então, em geral, eles não têm personalidade jurídica própria, não têm capacidade processual e justamente por isso aqueles processos que eu comentei com vocês sobre extinção sem julgamento do mérito, quando se erra o polo passivo, isso pode acontecer em virtude da ausência de personalidade jurídica própria. Prefeitura, aqui no caso, voltando. Aqui, todos esses órgãos não têm personalidade jurídica própria. Se eu quiser processar a Secretaria de Educação ou a Secretaria Municipal de Saúde, aqui nesse caso, respectivamente, eu vou processar o Estado de São Paulo, na pessoa do governo do seu procurador estadual. Aqui no âmbito municipal, eu vou processar o município de São Paulo e não a Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o artigo 75 do CPC, eu vou processar o município de São Paulo na pessoa do seu prefeito ou então do seu procurador municipal, e aqui o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e do Emprego, na pessoa da Advocacia Geral da União, que é quem representa a União nos litígios. Eu não vou processar o Ministério do Trabalho e do Emprego em virtude dessa ausência de personalidade jurídica própria. Os agentes públicos do órgão público vão manifestar a vontade do Estado. Logo, eles não manifestam a própria vontade. Até porque, se manifestar a própria vontade, aqui a gente já está falhando no princípio da impessoalidade, que é regra, que é um princípio norteador da administração pública, um princípio explícito.
Então, o que você conclui é que tudo o que acontece no âmbito da administração pública direta, um agente público manifestou uma vontade, teve uma determinada conduta, quem vai ser responsabilizado não é o agente público, mas sim o Estado. Esses órgãos públicos, eles são ligados à pessoa jurídica de direito público que o criou. Quem é a pessoa jurídica, Simone? A União, o Estado, o Distrito Federal, o município, ou seja, quem criou aquele órgão é que vai responder pelos atos desse agente público. Logo, são ligados por uma relação de subordinação. A subordinação existe no âmbito da administração pública direta. No âmbito da administração pública indireta, não há subordinação, mas há vinculação e controle. Ou seja, eles não precisam. O que acontece no âmbito do INPI, da Anvisa, IBAMA, na verdade, eles não são subordinados à União, por exemplo. Eles são vinculados e seus atos podem vir a ser controlados. Tanto é possível existir órgão público na administração direta quanto na indireta, apesar de que a regra geral é que na administração indireta a gente tenha entidades. Órgão é na administração direta, mas nada impede que no âmbito da administração indireta, pública e indireta, haja a criação de órgãos dentro das respectivas entidades por uma questão de melhoria no serviço, dentro daquela entidade. Aqui no caso, a lei número 9784 de 99 estabelece o seguinte, para fins desta lei consideram-se órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Por que eu trouxe esse artigo aqui? Para vocês, caso vocês, apesar de, em regra, na administração indireta a gente ter entidades, não acharem que é completamente impossível a criação de um órgão no âmbito da administração pública indireta. Daí, agora mudando de assunto, como eu comentei com vocês, a administração pública direta cria seus órgãos públicos e o órgão público é exatamente a relação entre o agente e a pessoa jurídica de direito público que criou aquele órgão. Nesse caso, a vontade do agente vai vincular, vai necessariamente ser a vontade daquela pessoa jurídica que criou. A vontade do agente público estadual vai ser a vontade do Estado X. Daí que vem o princípio da imputação volitiva. Não se esqueça, princípio da imputação volitiva, que significa que a vontade do órgão público vai ser manifestada por meio do agente. E a vontade desse agente, em contrapartida, vai significar a vontade do órgão público. Logo, a vontade desse órgão público, do órgão público, daquele agente que trabalha no órgão público, é imputada à pessoa jurídica que criou aquele órgão. Entende? A vontade do secretário de Educação, da Secretaria de Educação de São Paulo, vai ser imputada a quem? A Governadoria de São Paulo. Daí que também dá para acrescentar aqui a teoria da função de fato, ou seja, não importa exatamente se aquele agente que está exercendo a vontade da administração direta é de fato realmente um agente. O que importa é a aparência daquele agente. Você, como administrado, se vem alguém, algum agente público até você, ou você vai até ele manifesta a sua vontade, você acredita, pronto. Nesse caso, não cabe à administração direta falar, olha, eu não tenho nada a ver com isso não, porque esse funcionário público nem é da gente, é falso.
Não importa se aquela investidura é legítima ou não. O que importa é que ele tinha aparência de agente público, tá? Ou seja, ele estava ali atuando. A aparência de agente público não tem nada a ver com estar arrumadinho, chique ou não, tá, gente? Ele aparentemente está naquele órgão e se ele trata você como se fosse um funcionário, como se fosse um agente público respondendo a sua pergunta, te orientando a fazer algo e você acredita nele, pronto, aquela vontade significou uma manifestação de vontade do Estado. Por quê? Por causa do princípio da imputação volitiva. Nesse caso, o que aquele funcionário de fato está te orientando vai ser considerado como a vontade do Estado e aí aí é que está o perigo, porque o Estado depois não pode falar, não tive culpa de nada. Não, ele vai responder perante você eventual prejuízo que você tenha sofrido em virtude daquela má orientação. E aqui eu finalizo essa primeira parte da aula de órgãos públicos mencionando que os efeitos são imputados à pessoa jurídica que criou aquele órgão. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de fazer sua pergunta aqui embaixo ou se quiser mandar uma mensagem no meu Instagram, @SimoneAlvarezTCC, vai ser um prazer te responder. Vamos falar agora sobre criação e extinção de órgãos públicos.